que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um 1 Samuel 72cast. Estamos com, o mês passado a gente falou muito sobre liderança saudável. Tem alguns convidados que estão agendados para estar conosco aqui também, para falar sobre liderança num tempo caótico, onde eu vejo que a igreja está com ausência de mestres, de doutores. E hoje estou aqui com o pastor Jonathan. Nós vamos agir, como se diz os teólogos, nos campos das ideias, com um assunto, eu acho que tem dois assuntos que hoje está pertinente. A morte do Papa, que o pessoal está falando que é o anticristo, o novo Papa. Isso é o 8º rei de Apocalipse, está escrito lá, e nós podemos trazer esse assunto mais para frente. Mas hoje a gente vai falar o que está em evidência. O pastor Jonathan tem uma visão, lógico, sem agredir o ser humano, o CPF, a identidade, e sim a visão da igreja, que é titulada aí, né, Missionário Miguel, que é pastoreado pela igreja do pastor Massim, não é? Estou vendo a igreja surfando em uma situação que para mim eu não tenho o porquê posicionar, porque eu não escuto o Miguel, eu nunca vi ele pregar pessoalmente, nem conheço a pessoa dele, mas é algo que mexe com a estrutura da igreja. E eu acho que Deus tem a maneira de limpar a igreja dele, tem a maneira de avisar a igreja dele. Então, aqui eu não estou aqui para falar que o Miguel falou línguas estranhas errado, que falou língua dos Estados Unidos, você falou língua da Inglaterra. Não estou aqui para falar que ele está vendendo milagres, está vendendo revelação. Eu estou aqui para pontuar o que a Bíblia nos alerta sobre isso, tá bom? O pastor Jonathan vai dar a opinião dele, claro. Esse vídeo não será muito extenso e nós vamos evoluir esse assunto, tá bom? Antes de dar início, pastor, com algumas perguntas que os inscritos, né, dúvidas dos inscritos, dos acompanhantes do canal, que me perguntaram, nem tanto assim virtualmente no estudo da igreja, me perguntaram também por fora o que eu achava, um posicionamento. E eu acho que a gente não tem que se posicionar por algumas coisas, eu acho que a gente tem talvez só levar a luz da palavra, não é verdade? Isso é a minha percepção. Mas se apresente aí, já que você comprou um terno bonito para vir para ela. Tá vendo? O canal tá crescendo, comprou um terno. Graças a Deus. Hoje, né, Val? Já passou bem, Deus. Ai, que benção. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Jonathan aqui, mais uma vez, agradecer a Deus também a oportunidade de poder expressar aqui um pouco, né, daquilo que o Senhor tem me permitido viver, de conhecimento e ministério. Então, eu creio que vai ser um tempo muito prazeroso e, como bem o pastor disse, a gente não está aqui para denegrir a imagem de ninguém, porém vamos tratar de algumas coisas que a Bíblia vai nos respaldar e com muita segurança. Amém, querido? Fique conosco, papel e caneta, se você tiver aí para poder anotar algo interessante que vai sair daqui, eu tenho certeza disso, e vai edificar muito a sua vida. Amém. Vai ficar aqui também os patrocinadores, as pessoas que a gente apoiamos socialmente. Nosso irmão Eli com o projeto GEV, né? A nosso irmão pastor Leonardo Fonte de Vida, a Nene Modas, DG Cakes. E também peço vocês todos que são inscritos do canal, que são cristãos, que não são também, que façam uma oração ao Senhor em prol do filho da nossa irmã Madalena, Juan. Ele está passando por um momento clínico de hospital um pouco mais complicado e eu creio que a palavra de Deus fala que quando a igreja ora, Deus sempre faz algo diferente. Amém? Então, que com todo carinho do seu coração, a Madalena é uma pessoa que é uma bênção, sabe? Ela tem se esmerado a ser serva de Deus e servir o reino. Então, ore pela vida do filho dela, está passando por um momento difícil. E eu creio que em breve o Juan vai estar contando um testemunho diante do Senhor. Amém? Pastor, vamos lá que a gente não vai hoje tomar nessa quarta-feira. O pessoal deve estar na hora do almoço, né? Meio-dia. Não vai tomar muito o almoço deles. Mas você está com papel, caneta, ou você está almoçando, está na sua casa, está de noite vendo. Não sei que hora você está vendo
assunto que será evoluído aqui. Mas para evoluir o assunto, pastor, o apóstolo Paulo, no capítulo que ele fala muito sobre amor, ele fala sobre fundamento do amor, né? Podemos dizer assim, muito usado em casamento. Mas o que eu mais admiro nesse texto, para evoluir o assunto missionário Miguel, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, está escrito: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. Eu não estou aqui para fazer defesa do Miguel, pastor, porque eu, igual eu falo, eu não conheço ele, eu não sei quem é ele. O que eu vejo é vídeos de um adolescente de 14, 15 anos pregando o Evangelho de Cristo, talento, oratória boa, alguns erros teológicos, algumas coisas que eu não posso cair no pecado de falar que é Deus, não é, mas é um pouco estranha, mediante que a Bíblia nos fala. E só que eu vejo que também, eu acho que a galera está sendo um pouco mais pesada. Eu estou achando que a galera não está vendo qual dimensão que essa situação está chegando. Porque o pessoal só está comentando o Miguel porque dá like. Todo mundo quer saber quem é o Miguel, quem é isso. Então eu vejo muitas pessoas querendo hypar em cima do Miguel, entendeu? Pessoas que ganham a vida com a internet falando que o Miguel está errado de usar a internet. Aí é estranho. Igrejas que falam que o Miguel é um falso profeta, mas está perguntando quando que você tem que orar na agenda dele. Então eu acho que a gente tem que posicionar nesse critério. Lógico que antes de tudo, gente, ore pela vida do Miguel, ore pela família dele, que até o conhecimento, segundo a mãe, faz um tratamento de câncer, né? O pai não é crente, nem a mãe, não sei, a irmã acho que está envolvido na feitiçaria, não sei. Assuntos que vêm, não sei se isso é verídico, se eu estiver errado, me corrijam. Mas para começar a situação, pastor, eu queria que você tecesse uma opinião acerca de o que, se o Miguel hoje, se fosse o Miguel com 15 anos, olha que eu vou jogar uma bomba no seu peito. Não pense que seu intelecto. Se você fosse um Miguel com 15 anos, com a situação familiar que ele tem, lógico que hoje você tem maturidade de entender o que é voltar no tempo e pensar para o futuro. Uma pessoa de 15 anos, talvez 14 anos, não estou passando pano para o Miguel, como diz aí fora, não estou sendo um cara cauteloso com as palavras, mas no seio familiar, mediante que foi acentuado por Miguel, se é verdade, se é mentira, nós não somos juiz de nada e não somos testemunha daquilo que a gente não viu. O que você acha? Você acha que as pessoas estão pesando a mão? Porque tem pessoas que estão até amaldiçoando a família do Miguel. Eu vejo ateus que se diz que pessoas acham que tomam cuidado, gente. Nem todo canal que você segue no YouTube é de crente, nem todo teólogo é crente. Pessoas que estão apontando que tomara que a família do Miguel pereça, para não falar as coisas mais chulas. O que o senhor tem como conselho? Porque o apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 16, fala que a gente temos que orar um para os outros, porque na oração existe cura. Então a cura não é só física. O que o senhor, se o senhor tivesse 15 anos hoje, com o status que o Miguel tem, como seria a sua cabeça vendo sua família sendo atacada, a situação? O que você posicionaria com 15 anos? Porque, querendo ou não, ele não é uma voz para mim, ele não é uma voz não posso falar que ele não é uma voz para o Evangelho, porque ele prega o Evangelho também, mas eu posso dizer que ele é uma voz para alguém, para uma geração, não sei. O que o senhor falaria? Ô Barão, então, é complicado porque se eu tivesse 15 anos e tivesse vivendo hoje o que o Miguel está vivendo, eu me preocuparia, porque as coisas de Deus são muito sérias, sabe? São muito sérias. E a partir do momento que você assume um risco, você precisa suportar as consequências, sabe? A gente precisa fazer separações, porque, por exemplo, o Miguel ele não é vítima dessa história. Ele está começando a se tornar agora, porque os ataques que ele está sofrendo está começando a atingir a família dele.
Mas a família dele só está sendo atingida porque ele proporcionou esse ataque. Eu fico triste porque o Miguel ele poderia ser, ele ainda pode ser uma referência para a nossa geração de jovens. Se de fato ele tratar as coisas de Deus de forma séria. Se de fato a pessoa que pastoreia ele, que lidera ele, que mentoria ele for uma pessoa de Deus séria e com princípios e valores. Porque quando a gente pega o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, que o senhor acabou de ler, e nós pegamos Timóteo, nós não vemos muita diferença em relação ao Miguel e o mentor dele. Por exemplo, é lógico, peraí, deixa eu me consertar. A gente vê a diferença, porque a gente vê um apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, que edificou muitas igrejas em muitos lugares onde passou, e vemos um apóstolo Paulo que agora é mentor de um jovem de 17 anos que vai assumir a responsabilidade de ser pastor em uma igreja de Éfeso, onde a cidade era tomada pela idolatria, pela imoralidade. E todavia, todos os conselhos de Paulo a Timóteo, você vai ver, Timóteo, não permitam que eles ignorem a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, ao qual foi lhe dado por imposição de mãos. Não permita, tem uma parte que ele fala na carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala para Timóteo não ter como exemplo as pessoas que amam o dinheiro, que ele como jovem, ele permanecer na fé, no amor, naquilo que foi ensinado através da palavra. Infelizmente o Miguel ele tomou um caminho que a gente sabe muito bem que trouxe consequência grave para ele. E para falar a verdade para você, irmão, pastor Venâncio, vocês que nos acompanham aqui nessa noite, eu se eu fosse alguém hoje que tivesse acesso ao Miguel, que fosse mentor dele, falava assim, filho, vamos começar de novo, porque começamos errado. E ministério que começa errado, termina errado, irmão. Embora alguns vão citar lá a passagem de Eclesiastes, capítulo 7, que fala assim, que não importa como começa, mas sim como termina, mas eu já vi muitos caras começando errado e terminando errado. O Miguel tem 15 anos. Ele deixou de ser vítima quando ele assume o risco. A mãe é enferma, isso são suposições. Inclusive, foi até o Marco Feliciano que falou sobre isso, que a mãe dele falou nos Gideões, que a mãe dele tem câncer, que o pai é viciado em bebida e que a irmã é feiticeira. O pastor Marco Feliciano. Marco Feliciano falou isso. Eu não tenho essa felicidade. Eu não vi isso, eu não contemplei com os meus próprios olhos. Foi o Feliciano que falou, então, se ele falou, eu fico com o que ele falou. Só que existe também jovens de 15 anos que estão na boca de fumo matando os outros e tem um pai desempregado, viciado em casa, tem uma mãe doente em casa, tem uma irmã que é prostituta em casa. Também tem um jovem que está aí assaltando, cometendo latrocínio, que também está com a família toda arrebentada em casa. E aí, qual que é a diferença? Pastor, eu acho que há uma diferença, porque eu acho que, assim, na minha percepção, 1 João, no Epístola de João, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, esta coisa vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, e é justo. Então eu vejo que hoje em dia, pastor, acho que as pessoas estão querendo ser muito advogado de Deus. E querendo sentenciar as pessoas, minha percepção. Eu não estou vitimizando a situação do Miguel. O que eu acredito, não vi esse vídeo do pastor Marcos Feliciano, ainda que a produção mandou para mim, eu vi a foto dele lá, né, do pastor Marcos Feliciano, que é uma voz para a nossa geração. Eu acredito que o pastor Marcos Feliciano, eu acredito, com prevenção, que eu não vi o vídeo total, ele quis talvez, na minha percepção, de entender, na minha percepção, que do mesmo jeito que eu não acredito que o Miguel é vítima, porque foi instruído no Miguel, até parece uma leve arrogância, que isso muitos pastores têm, muitos pregadores têm, de imponência, totalidade de verdade, entendeu? Que eu acho que está seguindo para outros caminhos. E me preocupa porque quando as pessoas que são crentes vêm falar do Miguel, não fala com uma alma, fala com ódio, como ele fosse um diabo.
e é uma alma. Se Deus vai abater, se não vai abater, se vamos seguir o conselho de Gamaliel, o que é de Deus vai permanecer, o que não é vai acabar, não sei. Entendeu? Isso eu não sei. Então, eu acredito que o pastor Marcos Luciano quis alertar dessa forma. Do mesmo jeito que veio ao meu conhecimento, que o Miguel, eu vou usar as palavras do Senhor, não sei, porque eu não sou testemunho ocular. O Miguel foi impeço de pregar determinadas horas, alguns momentos, porque ele estava tendo falha na escola. Então o Conselho Tutelar agiu sobre isso e tal, e agora o que me estranha também é que o Conselho Tutelar, a igreja, agiu sobre isso e está certo. Um adolescente da idade do Miguel tem que estar na escola. Ele tem que subir no altar para pregar? Eu acho que ele tem que pregar para jovens. É a minha percepção. Ele tem que subir no altar para pregar? Tem. Para pregar para jovens, pessoas da idade dele. Só que o Conselho Tutelar fez isso, beleza. Mas eu não vejo Conselho Tutelar aqui no Vale Franco do Zilá que tem menino de 13 anos vendendo droga. E não vai à escola, ou vai uma vez por mês para que a mãe não perca a bolsa escola. Eu não vejo Conselho Tutelar indo segundo que é fora dos parâmetros da Igreja de Cristo, indo lá para a parada gay, que a nossa geração é a geração que mais de adolescentes confusos, que estão entrando no homossexualismo, no lesbianismo, por influência da massa. Eu não vejo Conselho Tutelar pedindo isso também de ficar igual festa rave, quantos jovens que morrem de overdose porque nem escola está frequentando. Então, se é para atirar para o lado do menino da igreja, beleza, tá certo, nós não estamos aqui para passar o pano. Mas por que também não conta para o outro lado? Por que eu não vejo notícia disso? Conselho Tutelar tá aí, eu faço o projeto do Pro Resgate, eu tenho desprazer de encontrar meninas de 12 anos se prostituindo lá. O Conselho Tutelar tinha que estar lá, não tinha? Então eu acho que, eu acho que tá muito usando o Miguel como bode expiatório do momento. E vai aparecer outros Miguéis. O Miguel é a bola da vez, né, mano? É a bola da vez. Então todo mundo quer ganhar like em cima dele, quer irritar em cima dele. Nós não estamos aqui para fazer isso. Até porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente não tá aqui para ganhar like em cima do Miguel. A gente tá subindo degrau por degrau, queremos atingir os 300 inscritos no YouTube. E nós não queremos que esse vídeo, alcance 1000 inscritos porque nós estamos falando do Miguel. Não. A gente não quer isso. A gente quer aqui entender por que as pessoas não fazem o certo. Se você, Barão, é líder de jovens, se você é um mentor de um jovem de 15, 14 anos e sabe que esse jovem tem um potencial, é um diamante bruto que precisa ser moldado, precisa ser lapidado, trabalha ele para que ele seja uma ferramenta de Deus para a nossa geração futura que está praticamente perdida. Não permita o jovem, no caso ele, não permita que ele viva num tempo onde a igreja vai ser atacada, mano. Sabe por quê? Porque eu estou percebendo que a gente está chegando num nível onde, quando eu falo igreja, eu quero falar uma parte do corpo de Cristo, dos membros, que já estão cansados, mano. Já estão cansados de tanto escândalo, já estão cansados de tanta heresia, já estão cansados de tanta mentira, já estão cansados de tanta falsa revelação, já estão cansados de tanto falso pastor, já estão cansados de tanta coisa errada que tem acontecido dentro da igreja, que o número de desigrejado tem aumentado muito. Outra coisa, pastor, para já emendar isso aí que você está falando. O Miguel, ele é titulado, eu acredito que isso aí é uma reprise do que ele viu, né? Que ele é um menino de 15 anos, então ele não viveu tanto. Então eu acredito que ele é, quase 80% do que o Miguel fala no altar é reprodução de alguém. Ou seja, do pastor dele, ou seja, da popularização da internet, porque já cresceu nesse outro meio, entendeu? Igual o meu menino não sabe, que meu menino tem 9 anos, ele não sabe o que é DVD, entendeu? Ele já, quando você fala de DVD, ele acha estranho. Então meu menino já vem na onda do Miguel, que é a internet, tudo muito informação muito fácil, entendeu? E o título que o Miguel se dá em algumas pregações, que as pessoas não... Porque eu fiquei espantado com isso também, Rafa e Armin, que os ateus, ou até os mesmo crentes, tá titulando o Miguel com tanta coisa. Pastor mirim, missionário, profeta, isso, aquilo. E eu achei estranho esse tanto de situação que foi titulando o Miguel, mas eu tenho uma resposta para vocês. Na minha percepção,
teologicamente falando, biblicamente falando. Para mim, o profeta, ele foi finalizado em João Batista. O profeta, para mim, foi finalizado em João Batista. Já começa aí, não ataque contra o Miguel. Miguel, se você vai ver esse vídeo, talvez você não vai ver, que você está bem hypado, né? Para mim, o profeta, teologicamente falando, biblicamente falando, foi cerrado em João Batista, que foi a última voz, o último profeta, que após ali, o que a Bíblia vai nos apresentar, é que vem o Messias morre, e após aí o Messias faz uma promessa no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, que ele não deixaria a igreja órfã, mas enviaria o Consolador, que estaria com eles e tal. Está em João 14, verso 26. Então o Espírito Santo, ele fala conosco, não é verdade? E em Hebreus, no capítulo 1, no verso 2, não sei quem vai entender assim, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, com os pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelos filhos, que constituiu herdeiros de tudo, porque fez também o mundo. Então, automaticamente, o livro do escrito aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, está falando que Deus já falava antigamente com profetas. Pastor, você é cético, você não acredita que há profetas? Eu acredito que há voz profética. Eu acredito que Deus pode usar pelo dom de profecia, que primeiro é a palavra, depois alguém com um ato profético para profetizar para a sua vida. Não, isso é profeta, não encerra João Batista. Não, profeta. Profeta é diferente de ato profético. Na minha percepção, profeta, ele tinha 3 funções. Vamos lá. Exaltar, direcionar e consolar. E é o que João Batista fez. Após isso aí, eu vou ter que ignorar então que Jesus, o véu se rasgando, vou ter que ignorar então a presença de Deus, porque o Espírito de Deus antes no Antigo Testamento ele descia em determinada pessoa e subia. Após isso, o Espírito de Deus não está entre nós. O Espírito de Deus não fala com você, você não tem contato com a presença de Deus, o próprio Espírito não te corrige, o próprio Espírito não te direciona, o próprio Espírito também não te convence da justiça, do juízo, do pecado. Então, profeta como João Batista, que titula Eu sou profeta, eu não vejo mais isso não. Eu vejo o ministério profético, que está até no livro de Efésios. Mas o que é o ministério profético? O ministério profético começa para mim segundo a palavra. Depois também voz profética. Acredito que Deus pode usar alguém com uma profecia. Eu acredito, mas isso é profeta? Então vamos lá ver o que era um profeta no Antigo Testamento e vamos ver o último profeta de modelo que foi João Batista. E João Batista poderia falar então, naquela hora que falaram com ele assim, você é o Messias? Ele falou assim, não, eu sou aquele que está falando lá em Isaías, eu só vim preparar o caminho. Mas havia um após mim e tal. E depois disso aí Jesus continuou e falou que a preocupação dos discípulos vão ficar sozinhos e não vão enviar o Espírito Santo. E a Bíblia ainda fala, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. E ele vai te lembrar o que vocês têm que falar. Ele não falou que era para profeta aqui não. Entendeu? Então, se fosse assim, então, 13 cartas escritas, você já viu Paulo se titulando como profeta em alguma carta? Não, ele é apóstolo, doutor e mestre. Paulo poderia ser profeta. Por que poderia ser profeta se você abrir? As cartas dele estão com nós até hoje. E é como manual de fé. Tá, mas vamos. Eu tive que pesquisar aqui porque eu esqueci o capítulo. Mas olha só, eu acredito muito no ministério profético e creio que há entre nós profeta. Eu creio. Eu não creio. Por quê? Profeta, não. Voz profética, sim. Não, quando eu digo profeta, a gente tem... Para você, Moisés foi profeta? Para mim, Moisés? Para mim, sim. Amém. Porque era uma voz de Deus que era só nele. É só nele. Samuel para mim foi profeta. Elias para mim foi profeta. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus pode usar qualquer um para falar com você. Qualquer um. A mula foi profeta? Não foi. Mas Deus abre a boca dela para falar com um profeta. Tá,
Então, tipo assim, se eu for falar aqui em questão de o que é ser um profeta, que quer dizer o que Deus usa para falar, aí não é um dom do Espírito que é fornecido para nós, ou é uma pessoa selecionada para aquilo? Porque então eu vou ter que falar que o que o Miguel está fazendo, ele é profeta. Não, ele não é profeta. Não, então ele é profeta. Quem diz assim, diz o Senhor. Um profeta falava isso. Não, mas o falso também fala. Por isso que eu tô querendo te dizer. Só que aí o que pesa? O discernimento, mano. Porque se o Espírito de Deus... Mas por todo o Espírito de Deus... O que caracteriza o seu profeta? Se o Espírito de Deus... se o Espírito de Deus, ele habita em mim, habita em você, ele testifica aquilo que sai, não é possível que você não vai ter discernimento para saber se aquilo que sai da boca da pessoa é falso ou não. Então, mas será que ele tem discernimento sempre? Será que vou te dar Mas como que um cristão não pode ter discernimento? Mano? Mas como que um cristão tem sempre? Eu vou te dizer como que um cristão tem sempre. Se falta discernimento para o cristão, porque falta tempo com ele de intimidade com Deus. Mas você acha que todos os cristãos têm discernimento? O Senhor nunca errou pensando que aquela pessoa talvez era de Deus e não é? Não, já errei, claro. Todos serão humanos. Só que eu estou dizendo o seguinte, se você não... Será que faltou discernimento em Jesus ter levantado Judas? Não faltou discernimento. Judas era o cumprimento da palavra de Deus. Não faltou discernimento. Mas olha só o que diz o texto em Atos 21:11. Vamos lá. 21. Deixa esquentar, hein? 9. A partir do 9. Olha a bomba. Vamos lá, a partir do 8. 21 a partir do 8. Diz assim, ó. No dia seguinte, partindo dali, Paulo, eles estavam saindo de Troade. Aí Paulo chega em Jerusalém e lá ele vai preso. Aí olha só o 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. Filipe tinha 4 filhas, virgens que profetizavam. Que o quê? Profetizavam. Mas tá falando que era ser profeta? Calma, deixa eu terminar o texto. Verso 10. Demorando-nos ali muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo. Ao verso 11. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: o que fazeis, chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto, não só a ser amarrado, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. E disse um profeta. Quem está escrevendo esse livro? Lucas. Lucas, ele era o quê? Evangelista. Não. Ele era um doutor que ele escreveu a biografia tanto de Jesus, tanto dos apóstolos. Então a gente tem que saber também quando a Bíblia Para você, Lucas não era evangelista? Não, para mim não. Por que não? Para mim não foi evangelista, ele andou com Paulo. Tem algum termo que fala que Lucas ele foi evangelista, mas ele foi um escritor. Porque o Atos dos Apóstolos quer dizer feito dos apóstolos, quer dizer que alguém escreveu. Sim. Quando você vai ver a linguagem poética de Lucas, você vai ver que ele está entrevistando alguém. Que ele fala assim, ó, você vai ler os textos de Lucas, você vai ver que quando você vai ler Mateus, fala assim, estávamos nós. Quando vai ver Lucas, fala assim, naquele dia já tarde. Quer dizer que ele está ouvindo alguém falar. Uhum. Então Lucas, nem tudo que está aí, Lucas foi presença. Para você ele não tem efeito nenhum? Não, não estou falando que ele tem efeito nenhum. Não, estou dizendo na questão do evangelístico. Não, eu não acho que ele foi. Você não acha que ele foi evangelista? Eu não acho, porque aonde fica o ministério de Lucas? Tem um livro de Lucas que fala doutores de almas. Doutores humanos, doutores de almas. Já vou falar, doutores de almas. Que fala que vai contar a biografia dele, vai falar até algumas coisas que Lucas escreveu. Uhum. Então eu vejo Lucas mais como um escritor do que como evangelista. Porque ele acompanhou Paulo em algumas missões, escreveu até relatos que a gente tem isso aí. Então eu vou ter que ficar com as pessoas que são unicistas. Porque as pessoas vão usar a base de Atos dos Apóstolos para falar assim, só tem que batizar no nome de Jesus. Tá, então tá. Porque, deixa o evangelista de luz para depois. Vai, responde esse texto. Porque, tipo assim, se eu for usar o texto, os escritos de Lucas,
Quando você vai falar com o unicista, ele fala assim, eu tenho base para te mostrar, Atos dos Apóstolos, porque vai sair da boca de Pedro e da boca de Paulo, batizar-vos no nome de Jesus. Aí quando você vai falar, mas Jesus falou lá em Mateus 28, ide pelo mundo, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas aqui, o que Lucas está escrevendo? Então a gente tem que saber a licença poética disso aí. Agora, o texto que eu vim trazer para a questão, que eu não estou falando que essa é questão de profeta, o assunto do Miguel, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos farei lembrar tudo quanto vos tem que dizer. O profeta antigamente era a ausência do pessoal que tinha contato com a voz de Deus. Eu estou mentindo no Antigo Testamento? Não. Porque o profeta direcionava um rei, o profeta direcionava uma nação e o profeta direcionava determinadas pessoas. Específico, mas quase sempre a gente vai ver rei ou nação. Ah, mas Lucas errou em dizer que Ágabo era profeta? Não estou falando que ele é ruim de dizer, eu estou falando que Lucas está falando que ele é profeta. Do mesmo jeito, o Miguel está falando que ele é profeta. Eu acredito que alguns pastores também têm unção de Deus. Alguns pastores falam que o Miguel é profeta. Você acha que ele é profeta? Não. Então. Para mim ele não é profeta. Mas se eu achar que ele é profeta? Aí é um problema seu com Deus. Aí, meu amigo, o seu discernimento com Deus está muito... E se eu achar que ele é profeta? Mas ele não pode acertar uma profecia? Varão, o falso profeta também Então, é isso que eu estou querendo te dizer. Só que aí é que tá. O Espírito Santo de Deus, olha isso aqui, olha só, presta atenção. Demorando-nos ali muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou um cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem esse texto a qual você está citando, esse texto realmente, depois que aconteceu, tudo que profetizou, aconteceu. Aconteceu. Mas uma voz profética denomina um profeta? Será que se eu, talvez, você acha que tem sacerdote no nosso meio? Sacerdote? É. Eu acredito que sim. Não no nível do Antigo Testamento, com todo aquele... Porque a Bíblia fala que o sacerdócio real está em Cristo. Está em Cristo. Mas você não é sacerdote do seu lado? Não. Sacerdote. Não. A nível do Antigo Testamento, não. Nós precisamos separar essas duas coisas. Então, aí é isso que eu estou querendo te dizer, para a gente chegar à conclusão do Miguel. Eu acreditar em uma voz profética, em Deus usar a pessoa como Ele quer, é diferente de eu achar que tem que ter um profeta. Porque senão nós vamos ter que começar a fazer igual uns caras fazem. Pegar cajado, andar com túnica e falar que é um profeta nessa terra. E o que eu estou mais vendo é profetas que se diz que é profeta, porque usa bases isoladas na Bíblia, falando do fim do mundo, falando de que vai vir que é isso, aquilo, falando que é isso, aquilo. Todo mundo quer ser profeta, mas voz profética mesmo eu não vejo. Entendeu? Então, tipo assim, se o caso de Atos dos Apóstolos ele foi usado com uma profecia, eu não tenho outro respaldo bíblico. Mas então, resumidamente para falar do Miguel, o Miguel se titula profeta. O senhor acha que ele é profeta? Não. Por que não? Porque eu não creio que aquilo que sai da boca dele é da parte de Deus. Mas você já acompanhou todos os cultos dele? Varão, não Você já tem acompanhou? meu tempo vendo Miguel não, varão. Então, não tem como falar que ele é profeta, não é? Não, deixa eu te falar. Tem gente que passa o dia inteiro, a noite toda, a madrugada toda assistindo o vídeo do Miguel para depois no outro dia ele arrepar em cima dele. Tem gente que é assim. Tem gente que é corvo, né? Tem corvo. gente que é igual urubu na carniça. É. Eu tô dizendo o seguinte, eu já ouvi algumas mensagens que o Miguel já pregou e sinceramente precisa sentar para poder aprender, para depois ficar de pé para poder falar. Tá certo? E muitas coisas, muitos comportamentos, muitas atitudes, muitas coisas que ele falou, infelizmente, não é da parte de Deus, sabe? A gente precisa ter discernimento, a gente precisa saber separar as coisas. E assim, Varão, é por isso que a igreja brasileira, eu não tô falando da igreja do mundo. Porque a gente não vive lá. Tô falando da igreja brasileira. Meu irmão, se o anticristo levantar aqui, a igreja brasileira coloca um trono para ele, meu amigo. Coloca um trono para ele. Porque ele vai vir fazendo sinais, prodígio, maravilha. E vai estar todo mundo falando, nossa, esse aí é o Jesus. Esse é bênção. Esse é não sei o quê. É o avivamento. Sabe, Varão? Mas vamos lá, pastor. Então nós entramos em concordância. Na minha percepção teológica, não vai mudar por isso.
Eu não acredito que há profeta, ofício de profeta, título de profeta para o nosso tempo. Desde quando os canos foram cerrados. E se deu depois que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem, segundo algumas linhas, e depois veio João Batista, que Jesus falou, nascido de mulher, não houve, não haverá um homem, se não me falha a memória do texto, maior do que João, entendeu? Porque ele veio pregando com senso para Israel, tal, beleza. Mas vamos lá, então o Miguel, ele institula ele como profeta. E se ele estimula ele como profeta, você acredita que Deus não usa ele? Então, varão, a gente, assim, Deus pode usar o Miguel, amém? Mas eu não vejo Deus usando o Miguel agora. Mas será que Deus não usa ele? Não é que Deus não usa. Eu estou dizendo Não, que Deus pode usar ou Deus não usa? Eu estou dizendo que Deus pode usar o Miguel. Mas até aqui ele não tem sido usado por Deus. Mas será que... Essa é a percepção, esse é o discernimento que eu tenho. O discernimento que eu tenho é que até aqui o Miguel não tem sido usado por Deus. Ele tem sido levado por aquilo que ele acredita. Vamos lá então, porque pra gente jogar uma bomba no seu peito, pra gente chegar à dimensão que vocês queriam. O Off the King the Power. Vamos lá, eu sei que vocês queriam falar. Você vai fazer isso comigo? Eu sei que vocês iam falar isso, vamos lá. Pastor, sabemos que o senhor tem uma linha pentecostal, eu também, sou continuista, o senhor também. Deixa eu respirar fundo. Você está ficando vermelho. Nossa! Sou continuista e eu também. Então eu creio no dom de línguas estranhas porque está na Bíblia. Amém. Amém? Creio também nos dons de línguas idiomáticas. Eu também creio, mano, que Deus ele pode usar o senhor para interpretar o que um americano como o Rafa está falando na própria língua dele. Eu também creio assim também. Porque essa base está relatada para nós em Atos Apóstolos capítulo 2, verso 4. Na descida do Espírito Santo. Que tinha pessoas de várias etnias ali, falava de várias línguas diferentes, e cada um começou a falar conforme a sua língua e entendia. Entendeu? Até os reformados falam que o batismo com o Espírito é o batismo de línguas idiomáticas, que você pode ser batizado para falar outra língua. Uma parte fala, né? Tem uns que é meio continuista, mas a maioria fala assim. Aí você vai pensar assim, se realmente foi a descida do Espírito que falou uma língua que o pessoal não entendia, e o pessoal de fora falou que o pessoal estava bêbado, então era a língua meio... E eu não sei como é que eu vou fazer lá no final, para o livro de Atos dos Apóstolos, quando fala que todo mundo cria no batismo de João e Paulo ministrou o batismo com o Espírito Santo e eles começaram a falar outras línguas, mas todo mundo é judeu. Então, descarta essa tese, né? Mas enfim, algumas pessoas creem assim. Mas eu creio que Deus sim, ele pode dar à pessoa línguas idiomáticas, mas do mesmo jeito que Deus pode dar línguas idiomáticas também para um iletrado, porque vamos dar exemplo, não tem pessoas que aprendeu a ler a Bíblia, ler na Bíblia? Sim. Isso é uma língua que ela não sabia, entendeu? Sim. Ler na Bíblia. E outro contraponto também, para a gente entender, né, ô Miguel, Deus pode sim dar uma outra língua para a pessoa falar, Deus pode sim. Eu não duvido da capacidade de Deus. Como Deus confundia as línguas em Torre de Babel, Deus também pode te dar uma nova língua. Sim. Eu não duvido disso. Só que o Off the King the Power que todo mundo fala, segundo, eu tô falando que eu não falo, a gente arranha uma coisa ou outra no inglês, mas bem pouco, não tem formação de frase, então cai isso como uma mentira. E fazendo a defesa do Miguel, muitos abutres falou que o menino falou que estava falando uma nova línguas estranhas, e não, nós temos que falar o que é justo. Ele, nesse culto que ele estava, ele falou, pro país que você vai falar essa língua, of the king, falou assim. Aí o pessoal pegou essa língua e falou, a língua estranha que o Miguel tá falando. E isso, aí sim, vamos para outro ponto. Banalizando as línguas estranhas, coisa que eu não gosto, pessoal meu. Eu não gosto porque... a gente tem que tomar cuidado, né? Jesus falou assim que a gente tem que tomar cuidado com a blasfêmia contra o Espírito. E talvez a gente pode estar falando que é da carne, não é do diabo, igual alguns apontam a fazer, e pode ser de Deus. Deus, pela graça de Deus, eu creio nos dons de línguas estranhas, tem base bíblica para isso,
Mas tem a base bíblica, a línguas estranhas edifica a si próprio. Sim. Não edifica outra pessoa. Mas qual que é a pergunta? A pergunta é essa, que eu te falei. Você acha que o Miguel, ele é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas? Você não fez isso. Você não fez isso. A pergunta é essa. Mas peraí, tem que ter base. 1 Coríntios, capítulo, porque algumas pessoas falam que não existe dom de línguas estranhas. Nossos reformados estão caindo de pau que não existe línguas estranhas. Mas vamos lá. Em outra operação de maravilhas, em outras profecias, em outros o dom de discernir o Espírito, e outros variedades de línguas, em outras interpretações de línguas. Há um respaldo bíblico com vários textos, 1 Coríntios 14 também, que fala que os dons do Espírito, a línguas estranhas edifica a si próprio. E então, vai uma pergunta, porque essa língua que o Miguel falou, eu falei que língua é Paulo, então a gente vai falar que é língua estranha, tem gente que fala que é uma língua idiomática, tem gente que fala que é uma língua inglesa, eu falei um cenário como é que foi. O senhor acha que o Miguel fala línguas estranhas, tá? Ele é batizado com o Espírito Santo? Você aponta a falar que é, não é? Se ele fala línguas diferentes porque ele repete? O que você não tem como opinião? Vamos lá, eu vou ser bem cauteloso, porque... E a bomba está explodindo. Não. Eu comecei a falar que eu não concordo com você, não tem profeta no nosso tempo. Não. Você falou que tem, tudo bem. Tem profeta, pra você não tem profeta. Eu não tô nem aí, nós estamos indo pro mesmo caminho, pro mesmo trilho, tá não é Jesus. Beleza. Só que é o seguinte, Varão, a gente, primeiro, existe línguas estranhas, amém? Atos capítulo de número 2, o que aconteceu ali foi uma língua evangelística, eu acredito nisso, eu creio nessa condição, porque se eles entenderam na linguagem deles o que estava sendo falado... Eu acredito nas duas. Entendeu? Eu acredito nas línguas repartidas como de fogo. Acredito. E acredito que também teve uma língua, teve um acredito nas línguas estranhas e na língua evangélica. Eu também acredito. Acredito nas duas teses, porque o apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios. Porque a base que o reformado usa é Atos Apóstolos capítulo 1, que fala assim, e será cheio do Espírito Santo, serei minha testemunha. Isso. Entendeu? Eu creio no que aconteceu como um ato evangelístico, uma língua evangelística, onde todo mundo ali entendeu o que estava sendo falado, e também creio naquilo que o apóstolo Paulo deixou em 1 Coríntios capítulo 14. Que não é língua dos anjos. Entendeu? É línguas estranhas e que precisa de um intérprete. Porque senão ele vai edificar a si mesmo, mas havendo um intérprete, ele não só edifica a si mesmo, como ele edifica a igreja. Como está em Coríntios. Amém? Então, finalizou aqui. Segundo, o Miguel é batizado com o Espírito Santo? Varão, eu vou te responder com uma pergunta. Se o Miguel é batizado com o Espírito Santo, onde que estava o Espírito Santo que não impediu ele de fazer as coisas erradas que ele estava fazendo? Porque eu não consigo entender uma pessoa batizada com o Espírito Santo fazer o que estava fazendo. Eu não consigo assimilar, não consigo juntar isso. Porque se somos templo do Espírito Santo, da mesma coisa, não estou falando disso especificadamente em relação ao Miguel, mas eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode vir para a igreja no culto à noite, trabalhar na boca de fumo durante o dia, ou usar da mentira para poder enganar as pessoas durante o dia, ou fazer um tanto de outras coisas erradas e depois se intitular que é cheio do Espírito Santo. Então, assim, se o Miguel é batizado com o Espírito Santo ou não, eu particularmente quero crer que ele ainda vai ser batizado com o Espírito Santo de verdade, porque até aqui o que ele viveu foi algo emocional. Só uma reprise, viu? Eu sei que tem uma igreja que ela é bem grande, uma das maiores do Brasil, admiro muito a visão, fala que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Eu creio igual o senhor, eu creio que ser batizado com o Espírito Santo é ser selado com o Espírito Santo, que tem acesso a todos os dons, todos os dons do Espírito. É porque eles usam muito, por exemplo, esse texto de Paulo em Atos capítulo 19. Que quando Paulo chega em Éfeso, os irmãos eram batizados só no batismo de João. Paulo vai e estende a mão, ora para eles e diz assim: vocês, os que ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando então Paulo impôs-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Estes eram, ao todo, uns 12 homens.
Então 12 pessoas foram batizadas ali com o Espírito Santo. É porque nós não temos nenhum texto para falar, nós não temos um texto de autonomia para falar que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Não, eles usam, eu acredito que eles usam esse texto aqui como base para falar que a evidência do batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas. E usa o texto erradamente também você vai gostar do que eu falo. Um dos textos que eu uso também é aqui. Porque eu batizo com água, vai vir um apóstolo Chico que vai batizar com o Espírito com fogo. Isso aí acontece. Isso aí é outro debate, mano. Porque a gente tem que debater. Mas, enfim, para mim ser batizado com o Espírito Santo é ter acesso todos os dons do Espírito Santo e ser conduzido a sua vida por ele. Se você vai falar em línguas estranhas, se você vai interpretar línguas estranhas, se você vai ser usado com um dom de profecia, com um dom de revelação, para mim tudo isso faz parte do Espírito Santo. Não quer dizer que a pessoa, irmão, é batizado com o Espírito Santo é perfeito. Não é questão de perfeição. É porque uma pessoa batizada com o Espírito Santo, de fato, ela é uma pessoa diferente. E mesmo também que a gente tem que também tomar cuidado, pastor, um contraponto aqui. Você falou, eu não acredito que uma pessoa que fala isso depois está fazendo algo errado. Mateus capítulo 7 nos alerta disso. Pessoas cheias de dons que Jesus fala que não conhece. Dons de maravilhas, dom de profetizar, dom de expulsar demônios. Jesus fala, parte de mim que eu não te conheço. Jesus em nenhum momento falou que ele estava mentindo. Só falou que também o nome deles não está no livro da vida. Vós que pratica a iniquidade, quer dizer, que continua praticando o erro, mas usa do dom de Deus. Eu acredito também que tem que separar o dom de Deus, não vai comigo. Vai com Miguel também, mas vai para muitos. A gente tem que separar a questão do dom de Deus, do homem de Deus e a pessoa que é usada pelos dons de Deus. A gente tem que fazer essa separação, porque os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Entendeu? Eles são irrevogáveis. E o fato da pessoa estar usando aquele dom para fazer algo errado, que contradiz a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, ele não quer dizer que ele tem um espírito de Deus. Ele pode ter um espírito, mas não é o de Deus. Vamos lá então, pastor. Então, só para finalizar, o desejo do meu coração, Miguel, é que você de fato, seja cheio do Espírito Santo, meu amigo. Que você seja saiba a doutrina, não. Irmão. Porque a gente ainda tem requisito, né, irmão? A gente tá ainda em processo ainda até hoje. Mas vamos lá. Você, cara, eu acredito e eu quero crer em nome de Jesus que você vai ser uma voz profética, que você vai ser alguém que de fato vai fazer uma diferença no nosso país, principalmente para os nossos jovens, que precisa tanto de referência de pessoas como você. Então não abra mão daquilo que Deus tem para você por conta, sabe, do momento, por conta do glamour, por conta da glória humana. Seja um Paulo, seja um Timóteo, cara. Então vou ser mais humilde, hein? Seja um Timóteo, seja ouvinte daquilo que as pessoas querem te ensinar de fato que é verdade, para você ser uma ferramenta de Deus para nossa geração. Porque vai chegar uma hora, pastor, sabe que eu temo uma hora, se bem que o brasileiro é muito alienado. Infelizmente, o brasileiro é muito alienado. Mas pode acontecer de chegar uma hora dos próprios membros da igreja resolver fechar a igreja e falar assim, a gente não quer saber de culto mais, porque a gente está cansado de tanta mentira, de tanto escândalo, de tanta heresia, de tanta coisa, de você só comer os nossos dízimos e a gente não vê para onde que os nossos dízimos estão indo. Não atuando da maneira entendeu? Assim. Mas vamos lá, pastor, para a gente correr para o fim, 2 perguntas aqui. Hoje você vigiou não? Saindo, eu vou te contradizer, eu sei, porque você sabe que eu te amo manda aí então. E Paulo fala que é bom que há o debate. Pastor, segundo saiu boatos que o Miguel prometeu, eu não vi esse vídeo, eu não consegui ter acesso, que o Miguel prometeu uma cura, pegou um atestado de uma mulher que estava em processo de tratamento de câncer e pegou e rasgou o atestado e falou assim, Deus vai te curar. Sabemos que Deus cura. Sentou uma mulher aí nessa cadeira, Rosita, ela mostrou com imagens, com testificações que Deus curou ela. Entendeu? Só que eu vi pessoas, até ministro da igreja, falando assim que o Miguel estaria sendo processado por isso. Que a cura não aconteceu. Mas isso não tem como.
Primeiro que você não tem como, no artigo penal, porque ele sabe advogar, você tecer um processo para uma pessoa que, segundo a sociedade, não pode responder dos seus próprios atos. Então tem algumas coisas. É complicado, né? E charlatanismo, segundo o artigo criminal, é quando eu usurpo um bem de você te garantindo outra coisa. Sim. Tipo assim, eu falo pra você que essa água vai fazer milagre, você me dá R$1.000, eu tô cheio de charlatão. Agora, se eu transmito algo pra você, você sendo de maior, não estou sendo insensível à moça e nem falando que isso aconteceu porque eu não sei. É o que vieram, tá, gente? Que ela, o Miguel falou isso com ela parou com o tratamento e a pessoa piorou. Não sei se isso é verdade, tá bom? Não sei, isso é só uma especulação que vieram e a internet vai falando tão estranho. Miguel foi processado, Miguel vai ter que pagar indenização, e isso não existe, juridicamente falando. Mas também não existe um ladrão ser presidente e hoje a gente tem, né, Valdir? Não, esse já é outra parte. Então, não tem essa não, mano. Então, vamos lá. Se tivesse aqui no Brasil, tudo pode. Então, vamos lá. Mas vou te dar um exemplo aqui agora. Se você está fazendo um tratamento, por exemplo, não estou falando sensível à moça, não. Você está fazendo um tratamento. E eu viro para você e falo assim, eu viro para você e falo assim, Jonathan, você não precisa fazer esse tratamento mais porque eu te garanto você ser curado. Como é que você vai me processar? Sendo que você tem uma análise médica, que o médico que estava te acompanhando falou que você tem que fazer o tratamento. Você vai ter que escolher um lado. Quando você vai fazer uma cirurgia, você não assina o risco. Se você morrer, você está falando, estou assinando aqui, se eu for todo, CPF cancelado, eu estou assinando um risco. Alguém vai mexer no meu corpo porque eu estou autorizando. Sim. Tem um risco cirúrgico, não é verdade? Então, se é algo lançado na igreja, lançado da igreja, porque a gente conhece muitas pessoas da nossa redondeza que prometeu aí vida para os outros e as pessoas morreram. E até hoje esses caras não foram processados. Porque qual processo que você vai ter de falar, a pessoa falou que... Porque tem que ter alguma coisa, varão. Justiça não trabalha com especulação, trabalha com prova. Entendeu? Então, a pessoa de maior, ela tem autonomia de falar assim, eu vou fazer. Não, pronto. Como algumas pessoas também, se Deus falar assim, não estou justificando Miguel, Deus vai te curar. Ela ainda duvida, vai no médico, mas fala assim, isso aconteceu no meu tempo, o ano passado. Se ele estiver vendo, ele vai ver. O João, ele teve um diagnóstico de 8 médicos falando que ele estava com câncer. Ele, na madrugada, ele era meio ateu, ele teve um particular com Deus, fosse o seu existimento, então, já que nem a morfina estava parando ele. Isso existe mesmo, e segundo ele, teve uma visão de Deus ali, transcendental, e Deus falou com ele, falando no meu tempo. Eu faço na sua vida. No outro dia, ele precisou tomar morfina, os 8 médicos não conseguiram justificar, porque já tinha comprovado pela biópsia que era câncer. Foi lá e falou assim, não, você está com um fungo. Só para justificar, mas 8 não falou que era câncer. Então a pessoa também tinha como chegar lá, e se ela foi até o médico, ele falou, não, seu câncer avançou. Entendeu? Eu acho que isso tem que dar uma contada, por isso que eu estou falando que eu não sei, está no campo da especulação. Mas para dar uma resposta que eu acredito que nós não temos nem debate sobre isso aqui, mas o senhor vai falar a sua posição, o que está em Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 21, a igreja só vai ser enganada por esse tipo, se realmente for uma revelação do nosso irmão Miguel, porque está escrito assim, não desprezais as profecias, verso 20, 21, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, não desprezais a profecia, examine tudo e retém o que é bem, o que é bom ou o que é bem. Então eu acho que a igreja aí sim, cara, os elementos de espírito. Se Deus tiver de fazer, vai fazer. Então, não vai só para o Miguel. Isso eu tenho experiência familiar disso, com um pouco tempo que a gente tem para finalizar. O que você aconselha para uma pessoa que é garantido para ela um milagre e ele não acontece? Porque juridicamente tem que ver. Eu estou falando do ser como pastor. Como é que faz a pergunta de novo? Porque foi tanta informação que eu fiquei até... Tonto, Chega na sua igreja, você vai ver um cara pregar no seu altar e fala assim, com a pessoa que está lá, vamos supor, meu pai tem problema de coluna. Deus vai curar sua coluna. Aí meu pai continua ficando travado. Sim. O que você aconselha para essa pessoa? Esse cara fala, o cara me prometeu um milagre e não aconteceu.
Ai, meu Deus do céu. Lembrando que está envolvido com o Miguel, mas eu não tenho certeza se isso aconteceu. Ô, Varão, então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai brincar com a fé das pessoas. A fé não se brinca, porque ela é dom de Deus. Com certeza. Com a fé... E não foi muita informação, não. O seu raciocínio tá pouco. Não, é porque, ô Varão, você é muito... Nossa, é muito polêmico. Eu? Nossa, assim, você gosta quando eu vejo, porque você fica aí polemizando as coisas. Só que é o seguinte, irmãos, com a fé não se brinca, com a fé de ninguém não se brinca. Tô falando a fé verdadeira, tá, irmão? Tô falando fé em outros caminhos, não. Tô falando a fé verdadeira, a fé salvífica. Isso. Com esta fé não se brinca. Com a fé das pessoas não se brinca. As pessoas hoje, elas estão carentes de milagre. De provas que Deus existe. De provas de que Deus existe. Elas estão carentes de manifestações visíveis da grandeza e da glória de Deus. Aí me acontece uma situação dessa, o meu tratado com a pessoa que recebe um diagnóstico desse e não acontece é o seguinte, irmão, continua fazendo o seu tratamento, mas continua orando a Deus. Porque se não aconteceu, é porque não é para acontecer. E aí a gente precisa ter discernimento. Eu te peço perdão pela pessoa que pronunciou tais palavras dizendo que você vai ser curado e a cura não aconteceu, porque a palavra final não é dele, é de Deus. E aí faltou até discernimento para mim para saber se o que saiu da boca dele foi da parte do Senhor ou não. Porque, Varão, Paulo quando chega na Grécia e tem um homem lá paralítico, a primeira coisa que Paulo vê é que naquele homem ele tinha fé para receber a cura que ele precisava. Isso é muito bom. Paulo viu que naquele homem tinha fé. E Jesus operou vários milagres assim. E Jesus operou. Tanto que os milagres que Jesus operou, ele não atribui a ele como o idealizador do milagre. Sua fé te curou, ele atribui a pessoa. Por quê? Porque a fé, ela tem uma ação. Você entende? Quando a mulher do fluxo de sangue sai do lugar que ela estava, ela ouve falar de Jesus e vem até Jesus, ela passa por um processo ali de atravessar a multidão arrastando, sangrando, porque ela ainda estava sangrando, ela, sabe, o corrimento estava acontecendo e ela consegue tocar na veste de Jesus. Então ela teve uma atitude. Primeiramente, né? Se eu somente tocar na barra dele, entendeu? Eu serei curado. Ela creu que se ela tocasse, então, quando Jesus sentiu que dele saiu virtude, ela foi curada imediatamente. Jesus disse, vai que a tua fé te salvou. O cego Bartimeu a mesma coisa. Ele não saiu do lugar que ele estava para poder ir até Jesus. Ele gritou, mas só que ele não somente gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim, como ele recitou uma palavra profética de Davi. Ele trouxe uma confirmação de que Jesus era o Messias, filho de Davi. Entendeu? Então, assim, é claro que quando você vai lidar com a frustração do não milagre, é muito pior, Varão. Porque você vai ter que trabalhar novamente aquela pessoa para que ela não perca literalmente a fé dela. E só uma réplica, voltando que o senhor falou na linha que eu acredito, o responsável disso é um pastor. Claro! Por quê? Porque eu conheço pastores sérios que levaram pessoas por indicação, o cara falou meia dúzia de heresia, e esses pastores gastaram 4 cultos para desconstruir eles. Você é responsável porque você coloca no altar, Varão. E eu acho que esse pastor tá ok, porque todos você não responde pelo ato da pessoa. Você tá entendendo? Vamos dar exemplo, eu posso ser pastor do Jonathan, talvez o Jonathan vá lá na igreja A, B e C e prega lá que Judas está andando aqui no nosso meio. Entendeu? Talvez nem foi ensinado isso, mas você quis impressionar. Pois é. Entendeu? Então é meio E esse é o complicado. problema. As pessoas hoje elas querem impressionar. E lembrando também, pastor, vamos ser sinceros, tem muitos caras itinerantes aí, que eu admiro o ministério itinerante, que nem pastores têm. Eles atribuem a pastores. Quantos pastores já falou comigo que o cara, tipo assim, nem igreja mais vai, o cara sai ganhando dinheiro aí, pregando igreja, liga pra mim e fala assim, o que é seu pastor? Ah, eu sou pastor lá da sede de São Paulo.
Como é que você vai conseguir ligar com um pastor da sede de São Paulo, da Assembleia de Deus e falar com ele? Pois é. Não tem como, entendeu? Então bem respondido, pastor. Eu acho que nisso aí a gente está bem de acordo, mas para a gente finalizar, pastor, isso aqui vai ser bem polêmico, eu só vou usar 2 bases bíblicas, você fica à vontade. Você acha que eles estão usando o Miguel como moeda de negócio? Eita. Porque empresário deve ter, né? Porque Assessor. segundo os ditados que tem, que o Miguel hoje em dia vai pregar na sua igreja, Assessoria. que cobra um valor considerável. Não é que nós somos contra a pessoa. Não, eu sou contra a pessoa cobrar. Totalmente. Eu sou contra a pessoa cobrar. Eu acho que a pessoa o pastor tem que ter a flexibilidade da despesa do transporte. E se a igreja quiser abençoar a pessoa, tudo bem. Agora a pessoa falar, eu só vou portanto, eu acho errado. Entendeu? Eu acho errado. Passagem, você quer tirar um cara do Rio de Janeiro? Você vai mandar ele vir cá com um jumentinho, né? Ô irmão, aqui tá a sua passagem aérea, aqui tá o seu hotel, você vai ficar na minha casa. E quando o cara voltar, Paulo fala isso, né? Das ofertas, né? Você abençoa o cara. Tá aí, mano. Entendeu? Pra mim, eu digo, claro que estão usando ele como moeda de troca. Base bíblica, pastor. Isso é fácil, viu, gente? Identificar na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes falamos em Cristo com sinceridade, e até antes como de Deus na presença de Deus. Quer dizer, nós não somos como alguns que falsificam a palavra de Deus, mas antes falamos de Cristo com sinceridade, como também na presença de Deus. Quer dizer, nós sabemos disso. E o texto mais conhecido, que para mim eu acho que muitos pastores acham que tirou isso da Bíblia, hein? E eu vou falar que isso é pura verdade, é uma bomba. Eu amo a fórmula. Mateus capítulo 21, verso 12. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam, compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem assim convertido ela em convite de ladrão. Então, automaticamente, na igreja você não pode vender nada. Você não pode vender milagre, você não pode vender voto, você não pode vender passagem para Israel, você não pode vender rifa. Né? No altar você não pode vender nada, irmão. Você não pode vender nada, nem lanche de cantina. No altar não, oferta, dízimo, voluntário, você vai lá, quem tem obediência vai e faz, oferta que se move voluntariamente no teu coração. Mas se eu for ligar Mateus 21, verso 12 e 13, Jesus abominou quem vende coisa no templo. Então, vendendo talite, vendendo óleo de unção, vendendo milagre, vendendo milagre, vendendo o que for, está fora da Bíblia. Jesus te chama de ladrão. Amém? E testa aí se o Miguel está sendo moeda de troca, porque tem muita gente que está negociando o menino, o passo do menino. Claro, hoje em dia existe assessoria, né, para quem é pregador e tal. Eu sou totalmente contra. Você quer que eu seja seu assessor? Não, de maneira nenhuma. Eu quero que você seja meu intercessor. Você é seu assessor. É diferente. R$2.000 para você levar você. Eu quero que você seja meu intercessor. Ô, Varão, vou falar uma coisa para você. Presta atenção, quando Jesus voltar, Varão. O pessoal vai ter que dar uma beijinha. Varão. Eu não digo devolver, talvez, não sei, porque Jesus vai queimar, né? Mas, não sei como é que vai ser não, mas quando Jesus voltar, ele vai pôr muita coisa no lugar. Sabe por quê, Varão? Olha só pra você ver. O Miguel está sendo usado como moeda de troca. Porque para pedir 1.000, 10.000 em cima do altar, não pode ser, cara. Isso não pode vir somente dele. Entendeu? Não pode vir somente dele. Tudo bem, beleza. O cara cobrar para pregar tá erradíssimo. Porque não existe isso. Vou te dar um exemplo. Digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Ninguém vive por conta da obra não, bro. Paulo não vivia por conta da obra não. E tem uma carta que fala, eu tinha o direito de receber, mas eu continuei trabalhando. Para não se tornar pesado para a igreja, eu fui fazer o quê? Fui trabalhar.
Só que teve momentos que ele passou dificuldade e a igreja cuidou dele. Aí eu te falo, varão, você mora no Rio de Janeiro. Eu vou e pago a sua passagem para você vir pregar aqui na igreja que eu pastorei. Eu falo com você, seu varão, você vai ficar na minha casa, você vai aceitar? Aí, varão, eu não vou te dar oferta não, mas eu fiz essa compra aqui para você aqui, ó, e tô te dando pra você poder abastecer sua geladeira. Um exemplo, para você abastecer sua geladeira. Ou não precisa ser lá do Rio, você pode ser daqui perto mesmo. Eu não vou te dar a sua oferta não, mas eu fiz uma compra para você, essa compra tá aqui, como você tá de casa, pode levar ela. Você vai aceitar? Às vezes para você não, a pessoa para não fazer desfeita, ela acaba aceitando, mas ela vai sair dali frustrada, porque depois ela vai falar com outra assim, poxa, eu fui lá na igreja lá, o pastor achou que eu tava passando fome, ele me deu foi compra. Então, Ele me deu uma compra de supermercado. o senhor acha que é errado a igreja ofertar na vida de alguém? Não, eu não acho que é errado, mas desde quando a igreja oferte primeiro nos seus membros. Isso. Tá certo? Porque se Não você... tem como você faltar em casa. Ô irmão, para com isso. Se você tira do gasofilaço da igreja, dos dízimos dos irmãos, sabe, das ofertas dos irmãos para poder abençoar o pregador de fora e você não abençoa os de casa, você tá errado, varão. Em nome de Jesus, faz a coisa certa. Cuide dos domésticos. Pastor, pelo amor de Deus, varão, faz a coisa certa. Você sabe por que a gente paga para poder trazer de fora? Porque nós não temos capacidade para levantar discípulo do lado de dentro. E nem confiar. Sabe, a gente não confia mais, as pessoas não têm mais confiança em levantar discípulo lá de dentro. Sabe por quê, pastor? Porque é medo de perder o trono. Isso. É isso que muitos hoje têm, medo de perder posição. Eu não vou levantar discípulo não, porque se Deus começar a usar ele mais, ele pode querer tomar meu lugar aqui na igreja. Para com isso, deixa de ser menino. É para a obra de Deus, é para o reino de Deus, sabe, irmão? E aí você quer pagar 1.000, quer pagar 2.000, quer pagar hotel, quer pagar passagem de avião. Um pregador vir falar um monte de coisa ali em cima do altar, e às vezes é até coisa que não está na Bíblia, às vezes até coisa que não é direcionada pelo Espírito Santo, mas aí você pagou. Aí tem um obreiro seu aí, tem um membro da sua igreja que está com aluguel atrasado, que está precisando comprar um remédio caro e não tem condição de pagar, não tem uma carne para comer no domingo. Ah, poxa, me ajuda aí, irmão. A igreja brasileira precisa ser reformada de novo. Essa que é a realidade. Reformada para poder voltar a praticar princípio, ter valores e voltar a recuperar a sua autenticidade, a sua identidade e a sua credibilidade. Voltar aos moldes da igreja primitiva, né? Por favor, né, varão? Pastor. Barnabé vendeu as suas terras e entregou ela nas mãos, aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos fizeram? Repartiram com todos, porque o objetivo era fazer com que ninguém ali estivesse passando por necessidade. É complicado, pastor, porque quando você fala esse texto aí, tem pessoas que não gostam desse texto, não. Não gostam porque tem pessoa não lê. Tem pessoa que é miserável para ofertar na casa de Deus. Eles não usam esse texto de Atos capítulo 4, a partir do 30, mas gostam de usar Atos capítulo 5. Para poder falar que os irmãos tá roubando igual Ananias e Safira, para não poder não ofertar. Eu acho que há dois pontos. Eu acho que tem pessoa que é muito miserável também com as coisas de Deus. Você falou em um podcast, você falou, tem pessoa que usurpa da igreja, mas não tem coração para abençoar a igreja. Não, concordo também. Tem pessoas que sabem que se beneficia das coisas da igreja, sabe? Tudo bem, mas seja generoso também, não. Eu acho que a igreja tem que viver, Tiago capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos da viúva na sua necessidade. É que eu virei para um irmão e falei. Eu falei com o irmão um tempo atrás. Ele virou para mim e falou comigo assim: se tem alguém da sua igreja que ele ganha um salário mínimo, que ele é dizimista da igreja, que ele é dizimista e está faltando coisa dentro de casa, você acha certo receber o dízimo dele? Eu falei assim, acho. Ele falou, por quê? Eu acho errado o pastor saber de tudo isso e não ajudar esse cara. E isso que eu acho errado. Porque a Bíblia fala quem é planta no altar, come do altar. Paulo falou isso. Então, automaticamente, vão dar exemplo. Se eu sei que tem um cara testou, não preciso divulgar o nome dele. Se eu sei que o cara passa necessidade, gente, o papel da igreja é lá, irmão, como é que tá o gás, como é que tá isso, como é que tá aquilo, vamos ajudar esse irmão. Lembrando, discernir isso também, pastor, porque tem muita pessoa que pincela a igreja para aproveitar dela. Ô varão, sabe uma coisa que me entristece, irmãos? Sabe uma coisa que me entristece, pra gente finalizar aqui? Ou, que dói o coração, cara. É quando a igreja vai falar assim, a gente abençoa, a gente ajuda com cesta básica.
Não, isso é só cesta básica, né? Cara, Não é ser humano, não, o problema não é só esse. Quando você vai ver a condição da cesta básica, quando você vai ver a qualidade da mercado dos produtos que compõem a cesta básica, é de doer o coração, irmão. É de doer o coração. Sabe? A igreja, os líderes, eles te cobram o melhor, eles te induzem a sempre dar o melhor, mas quando é preciso deles darem o melhor, passa o pior. eles dão o pior. São produtos de baixa qualidade, sabe? E o povo de Deus não precisa disso não, irmãos. Então a gente precisa voltar, sabe o quê? A ser apaixonado por almas, a voltar a ser apaixonado por Deus, para que a gente faça as coisas de forma que venha glorificar o nome do Senhor e faça com prazer, sabe? E dê o melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem visto templos luxuosos, equipamentos tecnológicos de primeira, equipamentos de som de primeira, assentamentos de primeira, sabe? Tudo que compõe uma igreja hoje, moderno, tudo de primeira. E na hora de abençoar, é tudo da pior qualidade. Complicado. Vamos debater de outra forma a questão do dízimo, da oferta, como é tratado. Eu acho que não é um erro. Eu acho que há pessoas que têm maneiras diferentes de tratar isso. E eu acho que as pessoas empobrecem muito o que é dízimo e oferta e aproveitaram muito disso. Mas para a gente finalizar, que nosso tempo explodiu, era só 20 minutos, só que isso é muito polêmico. Mas vamos lá. Conselho final para o Miguel, se caso você tiver acesso a esse vídeo. Miguel, a palavra de Deus fala, se você tiver acesso, vai para todo jovem também que está começando a sua caminhada com Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 6, vou ler na linguagem de hoje. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. A linguagem revisada. Não neófito para que esse se bebecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, Miguel, tem um tempo certo para tudo. Não sei se alguém te aconselhou isso, mas você está na idade de se estudar, se preparar, Deus vai te usar muito ainda, entendeu? Toma cuidado com o glamour, dá um conselho de alguém para você que já viveu, não um pouco disso, mas algumas coisas. Se esmere na palavra de Deus, continua sendo esse rapaz, você vai ganhar sua família para Jesus, você vai ser uma voz para essa geração, como você já tem uma relevância na onde você vai, e saiba que tem um tempo certo para tudo. E evita, não sei se tem esse conselho, do lugar que você está de ter alguém te gravando, porque independente se você está fazendo certo ou errado, tudo vai virar contra você. Então eu vou orar pela sua vida, eu vou pedir pessoas para orar pela sua vida e saber que tudo há um preço. Tem a fama, a defama. E se o que você é usado, se for de Deus, seu sucesso vai ser iminente, vai continuar. Se não for, o próprio Deus, para conservar a sua alma, vai te parar. Então fica um abraço, não te conheço, que Deus abençoe sua vida. Continue tocando sua vida com Deus, respeite o seu tempo e aprenda, porque eu creio que lá na frente você será um rapaz que será iluminado pela graça do Senhor. Deus abençoe, perdão pelo tempo, obrigado, amém. Eu agradeço por meu amigão, Deus abençoe mesmo, amém. Não vamos vir para ter uns debates que veio por um tempo. Deus abençoe a produção. Nós ficamos por aqui, primeiro dessas mulheres 712 Cash. Se ame, se valorize, vocês são importantes para Jesus, para esse canal também. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe.